Oi gente, aqui é o professor Felipe Guelph, professor de literatura, e eu venho mais uma vez dar algumas dicas e comentar algo sobre a nossa disciplina de literatura. Hoje eu quero falar especificamente da obra Cartas Chilenas, do Tomás Antônio Gonzaga. Eu quero comentar dessa obra porque essa obra está presente na lista do vestibular da UEL desse ano e, consequentemente, também do ano que vem, e é uma obra que pertence ao arcadismo. Como você ouviu, eu falei que o autor é Tomás Antônio Gonzaga, aquele autor que escrevia muito em Minas Gerais, naquela época da febre do ouro no Brasil. Essa obra, Cartas Chilenas, recebe esse nome porque o Tomás Antônio Gonzaga escreve todas essas cartas que compõem a obra, mas ele não revela sua identidade como autor dessas cartas. Ele coloca a autoria dessas cartas lá para um eu lírico do Chile, que escrevia hipoteticamente sobre o governante do Chile. Mas a gente sabe que no fundo era o Tomás Antônio Gonzaga, o eu lírico do Tomás Antônio Gonzaga, escrevendo sobre o governador de Minas Gerais. Então é uma obra que compõe uma crítica muito forte ao governador de Minas Gerais e também ao todo o comércio do ouro, aquela febre do ouro que ocorria no Brasil nesse momento do arcadismo. Vale notar que, por ser uma obra do arcadismo, a gente vai associar aquela característica principal que é o bucolismo, lembra disso? Aquela aproximação, aquele apego do eu lírico, do arcadismo com o ambiente natural, com a natureza, gramado verde, céu azul e tudo mais. Só que nessa obra, Cartas Chilenas, ele vai se distanciar um pouco dessa característica e vai tecer críticas sociais muito fortes. Tudo isso velado, tudo isso de forma velada. Ele se colocava como um chileno que escrevia sobre esse governador do Chile porque o momento social no Brasil era muito conturbado. A gente está falando de um período em que Minas Gerais começa a ganhar muito foco na nossa região, porque ali foram descobertas muitas minas de ouro e outras pedras preciosas. Então a crítica vai se concentrar em Minas Gerais e vai se afastar um pouco da Bahia, que era do momento barroco, aquele momento anterior do arcadismo. Eu quero ler para vocês um trecho da primeira carta que compõe a obra Cartas Chilenas, desse livro do Tomás Antônio Gonzaga. Acompanhe a leitura. Essa é a carta primeira. São alguns fragmentos da carta que o Tomás Antônio Gonzaga escreve, que ele endereça ao governador de Minas Gerais, mas ele coloca o seu eu lírico como um chileno, falando ao governador do Chile. Veja. Não cuides, Doroteu, que vou contar-te, por verdadeira história, uma novela da classe das patranhas, que nos contam verbosos navegantes que já deram ao globo deste mundo volta inteira. Uma velha madrasta me persiga, uma mulher zelosa me atormente, e tem um bando de gatunos filhos, que um chavo não me deixem, se este chefe não fez ainda mais do que eu refiro. Veja que é um eu lírico do Tomás Antônio Gonzaga, que se veste de chileno, e ele escreve essa carta a um outro personagem que recebe um nome campestre, que era muito comum lá no arcadismo. Então, se você se depara com essa obra no seu vestibular e você nota o nome de quem é endereçada a carta, que seria Doroteu, esse nome é próprio de um camponês, é próprio de um pastor de ovelhas, um pastor de gado lá do arcadismo, tal qual era Dirceu em Marília de Dirceu. Veja mais um trecho dessa carta. Tem pesado semblante, a cor é baça, o corpo de estatura um tanto esbelta, feições compridas e olhadura feia, tem grossas sobrancelhas, testa curta, nariz direito e grande, fala pouco, em rouco, baixo som de seu mau falsete. Sem ser velho, já tem cabelo russo, e cobre este defeito e fria calva, a força de polvilho que lhe deita. Ainda me parece que o estou vendo no gordo roncinante escarranchado, as longas calças pelo embigo atadas, amarelo colete e, sobretudo, vestida uma vermelha e justa farda. Esta carta e esse trecho em específico trata da figura do governador de Minas Gerais
E é aí que se revela toda a figura do governador de Minas e não do governador do Chile. Porque o Tomás, ele é crítico, ele é ácido e é muito irônico em descrever fisicamente esse governador de Minas Gerais. E a descrição é certeira, bate com o governador. E aí nós temos, logo na primeira carta de cartas chilenas, a revelação de que não se trata do governador do Chile, mas sim uma crítica ácida ao governador de Minas Gerais. Sempre se atente a isso, cartas chilenas se refere a Minas Gerais e não ao Chile, como o título propõe. Espero que essa dica tenha ajudado. Leiam a obra, é uma obra curtinha, você vai ler em 2, 3 horas no máximo e vai estar muito preparado para o vestibular. Até a próxima!